Bom, então agora nós vamos começar a falar de circunferência. A primeira delas é a equação reduzida da circunferência. Então, qual que é a ideia de equação da circunferência? Qual que é o conceito de equação da circunferência? Então, o conceito é o seguinte: a equação da circunferência é a condição necessária para que um ponto de coordenadas xy pertença à circunferência. É só isso. Essa definição está na aulinha, tá? Então, para um ponto estar na circunferência, é que a distância dele até o centro tem que ser igual ao raio. Repare, se esse ponto estiver fora da circunferência, a distância dele até o centro não é algo maior que o raio? Se estiver interno à circunferência, não vai ser menor que o raio? Se tiver, vai ser igual ao raio. Então, o que eu vou fazer? Isso daqui é distância entre dois pontos. Claro que se você permitir aqui, você pode aplicar o teorema de Pitágoras, que dá a mesma coisa, tá bom? Mas vamos aproveitar e lembrar a distância de dois pontos. Quer dizer, a distância do ponto P até o ponto C é igual ao raio, certo? Aqui forma da distância de dois pontos, lembra? Então, x de P é o próprio x. X do C é o que eu estou chamando de A. O y de P é y e o y do centro é o B. Então, só substituir. E a distância é o raio. Eleva os dois lados ao quadrado. Então, essa é a equação reduzida da circunferência. Eu vou pegar dois exemplos da apostila, assim você não precisa copiar. Então, já está na apostila, não, no avulso que eu mandei para vocês. Então, exemplo 1. Qual que é a equação da circunferência de centro menos 4 e 1 e raio 1/3? Então, esse menos 4 aqui é o A e 1 é o B, certo? A equação reduzida da circunferência não é essa? Então, é só substituir x, cuidado com o sinal, menos 4, que dá mais 4 ao quadrado. Y menos 1 ao quadrado, que é igual ao raio, que é 1/3 ao quadrado. Então, pronto, só 1/3 ao quadrado, 9. Aí você vai perguntar, mas não pode desenvolver? Poder pode. Mas aí não é mais equação reduzida da circunferência, é outro tipo de equação que nós chamamos de equação geral da circunferência, tá bom? Muito bem. Agora outro exemplo, já está aí na tua lista, você não precisa copiar. Ele pede o centro e o raio dessa equação aqui. Então nós vamos fazer o caminho de volta. Então, ó, troca o sinal, tá vendo? Aqui não ficou menos 4, aqui não é menos 4, na circunferência não ficou mais 4, aqui é mais 1. Aqui na fórmula não ficou menos 1. Então, vamos fazer o caminho de volta. Menos meio, então A é meio. Que é mais 5 meios, então B é menos 5 meios. Então, o centro é meio menos 5 meios. Agora, atenção. Ó. O número que aparece aqui representa o raio ao quadrado. Então, o raio não é 9. O raio ao quadrado é 9. Daí, o raio é 3. Certo? Vamos aproveitar e fazer o exercício 3. Exercício 3 fala assim, ó. Determine a equação da circunferência, cujos pontos 3, 1 e 9 menos 7 são extremidades de um dos diâmetros. Eu chamei de A e de B. Então, vamos pensar, vamos voltar aqui. Para a gente saber a equação de uma circunferência, eu preciso saber o centro, que ele tem coordenadas AB, e o raio. Aqui eu não tenho o centro, mas eu posso calcular, porque se isso daqui é um diâmetro, isso daqui é o centro da circunferência, então o centro é o, lembra? Ponto médio. Lembrando, então, como que é ponto médio. Ó, ponto médio do segmento AB é XA mais XB sobre 2, YA mais YB sobre 2. Então, XA é 3, XB é 9, YA é 1, YB é menos 7, que vai dar 6 menos 3, né? Menos 6 sobre 2 menos 3. Então, o centro já resolvi. Agora, eu preciso saber o raio. O que é o raio? Ô, gente, eu posso fazer de distância do centro ao A, ou distância do centro ao B, ou a distância do A até B, que é o diâmetro, mas você tem que dividir por 2. Eu fiz isso, ó. Essa distância aqui, ó, é o raio. Então, o raio é a distância do ponto A até o ponto C. Mais uma vez a formulinha da distância de dois pontos, e substitui aqui, ó. X de A é 3, X de B é 6, Y de A 1, Y de C é menos 3. Tá bom? Eu vou achar o raio, então, fazendo a continha aqui, né, vai dar 5. Então, aqui é a equação reduzida da circunferência, então vamos lá, ó. O A é 6, então fica x menos 6. O B é menos 3, então troca o sinal, y menos 3. O raio é 5, eleva ao quadrado 25.
Tudo bem? Equação reduzida da circunferência.